Sejam bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. Eu sou o Bruno e eu gostaria muito de convidar a todos, todas e todes a pensar um pouco sobre um dos conceitos históricos que é mais mal utilizado hoje no tempo presente, que é o conceito de dívida histórica. Antes da gente começar, a gente precisa pensar sobre o que é uma dívida. Polícia Federal, FMI, alguma coisa. Falando de uma forma bem grosseira, dívida é quando você toma algo de alguém e não devolve. Uma coisa parecida com um roubo também a gente pode pensar nisso. Só que a dívida, ela pressupõe uma troca entre indivíduos. Ou seja, eu pego uma coisa de você e você vai me devolver algo. A gente pode pensar por assim? Podemos? Então, segue o barco. Quando a gente fala em dívida histórica, que, por exemplo, os movimentos negros, os movimentos indígenas, os movimentos feministas falam que existe uma dívida histórica com eles, nós estamos falando de algo parecido com isso. Se nós pegarmos como que a civilização onde nós estamos, né, a civilização ocidental, ela foi construída, nós, ocidentais, cristãos, brancos, homens, heteronormativos, temos sim uma dívida histórica com todas as outras formas de existência. Vamos pensar um pouco como que é isso. Pega a escravidão. Eu, você, seu avô, sua avó, seu pai, seu tio, sua tia, seu vizinho, nunca foram senhores de escravo. A não ser que você seja carvoeiro lá do Pará e seja um grande filho da p***. Porém, nós, como brancos, temos uma dívida histórica com os negros, mesmo não tendo tido escravos ao longo da nossa história pessoal. Porém, enquanto grupo social, nós utilizamos a força, a mão de obra dessa população negra, dessa população escravizada, criar fortunas para criar riqueza, o qual esse grupo também não tem acesso. Então, pensando assim, a dívida histórica, ela é uma dívida social. Ela não é uma dívida individual. Ou seja, nós precisamos fazer atos que reparem essa dívida, ou seja, diminuam a desigualdade histórica que isso gera. Como, por exemplo, as cotas. As cotas universitárias, as cotas de trabalho, elas são uma forma para que negros e negras sejam inseridos num campo universitário ao qual, há pouco tempo atrás, eles não teriam acesso. E não é que eles não teriam acesso porque eles são burros ou porque eles são incapazes. Porque a condição social do negro, ao não ser incorporado na sociedade após a nossa abolição da escravidão, é uma dívida histórica. Com as mulheres, a mesma coisa. Desde a Revolução Industrial, lá na Inglaterra do século XVIII, as mulheres trabalham em fábricas. Com o tempo, elas foram sendo negligenciadas a trabalhar nas fábricas e trabalhar em casa. Com isso, o seu salário foi diminuindo. Por sinal, o salário das mulheres já era baixo no começo da Revolução Industrial. Empregava-se mulheres e crianças porque elas, naturalmente, entre muitas aspas, recebiam menos do que os homens. Então a luta por igualdade de oportunidades, a luta de igualdade por salários, por ganhos das mulheres, também é uma dívida histórica. Porque nós, enquanto sociedade, pegamos uma parte dessa riqueza produzida e essa riqueza não foi distribuída de forma correta, não foi distribuída de forma igualitária. A Silvia Federici, por exemplo, fala que o que nós chamamos de amor, na verdade, é trabalho não remunerado. Ela diz isso em relação à questão da dupla jornada e tripla jornada de trabalho que as mulheres fazem. Se a gente pegar o papel que a mulher foi condicionada a cuidar da casa e cuidar dos filhos é trabalho não remunerado. E graças a essa condição é que a civilização ocidental conseguiu se assentar nas normas do capitalismo. Nós, individualmente, nós nunca fizemos nenhum tipo de opressão. Porém, o ser humano não é uma ilha. Nós vivemos em sociedade. E a história da nossa humanidade
também é uma história social. Ou seja, nós estamos aqui por conta do fruto do passado agindo lá nos nossos ancestrais e agora no presente. Então, retribuir, pagar as dívidas históricas é uma questão quase que fundamental para a sociedade na qual nós vivemos. Pensar uma sociedade livre de opressões, mais igualitária, mais justa, mais inclusiva, passa pelo pagamento dessa dívida histórica. Lembrando que também dívida histórica tem muito a ver com apagamento e silenciamento histórico. Eu já fiz um vídeo sobre o que é silenciamento histórico. Tá aí no izinho, clica aí. Com isso posto, a gente precisa pensar um pouco sobre quais são os mecanismos que nós temos para acabar com as dívidas históricas. Ações afirmativas, você fazer um estado plurinacional, por exemplo, como no caso dos indígenas, fazer demarcação, você garantir os direitos dos quilombolas, você criminalizar ainda mais o racismo, a homofobia, a transfobia, tudo isso garante na legalidade que essa dívida histórica, com o tempo, vá diminuir. Seria muito lindo e maravilhoso se nós vivêssemos num mundo onde a gente não precisasse passar por essas ações afirmativas. Mas ainda não chegamos lá, não é mesmo? Basta olhar para o lado para ver o quanto de casos de machismo, de racismo, de homofobia, de transfobia, de xenofobia nós temos corriqueiramente nos nossos noticiários. Então, enquanto a gente não chegar nessa sociedade ideal, nós precisamos construir essa sociedade ideal. Para isso, nós não podemos esquecer que o nosso presente ele é empapado com o sangue do passado e, principalmente, empapado com o sangue dos opressores e das minorias. E se você gostou desse vídeo aqui, dessa pequena animação sobre o que é dívida histórica e quer que o Clio continue a produzir cada vez mais e melhores conteúdos para você, pense em financiar o Clio. Para isso, você tem duas formas. A primeira é através do PicPay. Procurando a gente lá no aplicativo, no nosso arroba Clio História e Literatura, você pode mandar lá um cashbackzinho, se você tiver uma graninha sobrando, manda aqui pra gente. Uma outra forma de você financiar a gente, mais permanente, é através da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Entra em www.me/catarse, link está no izinho e na descrição, que você, a partir de R$5, já consegue financiar esse coletivo de historiadores, educadores e museólogos a produzir cada vez mais e melhores conteúdos. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, de deixar um comentário, se inscrever no canal, caso você ainda não é inscrito, e ativar as notificações. Um beijo, um abraço e um aperto de mão, e o resto é vida que segue.